Fala, galera. Aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo. Nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. Continuando os últimos vídeos, nessa série de vídeos sobre os vestibulares mais importantes do Brasil, e principalmente aqui do estado de São Paulo, né? Hoje eu farei a correção da primeira fase da VUNESP 2021, que aconteceu nesse último fim de semana, entre os dias 30 e 31 de janeiro. Lembrando que a primeira fase esse ano foi dividida em 2 dias, né, para não aglomerar muitas pessoas. Então, a prova que eu trago aqui para vocês hoje é a prova do sábado, dia 30, tá? Então eu estou aqui com a prova 1. Prova essa que foi realizada no sábado, dia 30, e eu vou fazer aqui com vocês a correção das questões de história, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, tá? Para quem fez essa prova, a prova 1, né, do sábado, história começava com a questão de número 31, que vocês estão vendo aqui. Então, tem um texto aqui para ler, né? Leia o texto e responda as questões 31 e 32. Então, nós vamos ler aqui esse texto juntos e vamos realizar a prova. Algumas observações iniciais. Como já era esperado, a VUNESP trouxe questões interdisciplinares, mas isso eu já havia dito no vídeo que eu fiz de revisão para a VUNESP, né? Então, eu vou fazer aqui com vocês aquelas questões que dava para você responder com conhecimento de história, tá? Tinha uma questão, inclusive, que você começava a ler, era um texto do Adam Smith, né? Só que, na verdade, a questão era de matemática, né? Então, você tinha que ir ali resolver conta. Eu não vou realizar essas aqui. Tinha uma outra também que falava de globalização, que era uma questão de geografia, não era de história. Eu vou realizar aqui com vocês aquelas questões voltadas para a história mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos ler aqui esse texto. Atualmente, muitos estudiosos acreditam que é possível indicar processos de globalização em sociedades pré-modernas, em vista de fenômenos como o encurtamento relativo das distâncias através de meios de transporte e comunicação mais eficazes, maior conectividade entre regiões previamente isoladas, tá? Gente, então o que esse texto está nos dizendo? Que alguns estudiosos, principalmente de história e de geografia, hoje em dia, né, apresentam que o processo de globalização ele é anterior até do que o que se geralmente o que se leva em conta da globalização, né? Porque quando que nós falamos de globalização? Geralmente se fala em globalização principalmente ali no contexto da década de 1970 para frente, né? Só que alguns estudiosos já há um bom tempo falam que é possível você tratar sim de um processo de globalização já em períodos antes até da modernidade. Tá? É isso que o texto está querendo dizer aqui. Então, se a gente parar para analisar, vamos pensar um pouquinho no período ali das grandes navegações, por exemplo. Vários historiadores apresentam que aquele período das grandes navegações já tem se desenhando ali um processo de globalização, devido ao encurtamento das distâncias, a maior conectividade através do comércio entre as várias regiões, entre os vários continentes, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que a questão 31 nos traz. A expansão romana pelo mar Mediterrâneo pode ser considerada um exemplo de globalização em sociedades pré-modernas, pois envolveu. Então, olha aqui, nesse caso aqui, gente, ele voltou até a história da Roma antiga, né? Até a antiguidade, no período ali que Roma começa a conquistar todas as terras ao redor do mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo se torna literalmente um lago romano, né? O famoso Mare Nostrum, em latim, o nosso mar, porque todas as regiões ali que desembocavam no Mediterrâneo passaram a ser controle ali de Roma, né? Isso durante o período de expansão romana, durante a República, hein? Muita gente confunde com o Império, mas esse período de expansão maior de Roma acontece na República Romana. Mas então, por que esse processo pode ser considerado já uma globalização, né? E partindo dessa visão de encurtamento e tudo mais. Se você analisar as alternativas, a mais adequada aqui, né, é a letra E, que fala que a mobilidade intensa de bens e a interdependência entre regiões e povos distantes. Porque conforme Roma vai conquistando regiões ao redor do mar Mediterrâneo, né, o comércio entre essas regiões e a trocas de mercadoria se torna muito intensa. Até porque, gente, todas as regiões conquistadas por Roma tinham que enviar impostos para Roma.
E impostos, em grande parte desses impostos eram em produção, em mercadoria, né? Então você vai ter uma circulação de produtos chegando até Roma, né, muito grande. Lembrem-se, todos os caminhos davam em Roma, né? Lembra daquele famoso ditado? Então você tem, inclusive, a construção de várias estradas, uma circulação de bens e pessoas muito intensa entre as regiões, tá, do futuro Império Romano ali que está se desenhando. E também a interdependência entre essas regiões, né? Porque todas essas regiões vão se tornar parte de Roma, né, do futuro Império Romano, e vão depender de Roma, né? Então, e é muito importante vocês entenderem essa questão. Então, a alternativa E, ela é a mais adequada nesse sentido. A 32 dá para a gente fazer? Dá. Mas a 32 era uma questão de geografia, tá, gente? Não é uma questão de história. Porque ele vai direto no conceito de globalização. Olha lá. Se vocês analisarem a 32, olha o que ela nos traz. O uso contemporâneo do conceito de globalização envolve, além dos aspectos mencionados no texto, ou seja, além dessa ideia de encurtamento das distâncias do aumento das relações, né, entre as regiões do mundo, o que mais? Quando a gente fala em globalização hoje, o que é esse conceito? Ao que ele está ligado? Né? Então, nessa aqui, a mais adequada é a letra B de bola, que fala sobre a convergência de preços e mercados entre regiões distantes, meios de comunicação ultravelozes, formação de uma consciência global. Afinal, gente, nós não precisamos sair da nossa cadeira hoje para estar no outro lado do mundo. Essa conectividade muito rápida, né? Eu consigo acessar notícias do que está acontecendo no mundo o tempo todo. Eu consigo conversar com alguém que está lá no Japão, na China, nesse instante, se eu quiser. Se alguém quiser estar assistindo essa aula, alguém que está lá no outro lado do mundo quiser entrar no YouTube, pode assistir a essa aula que eu estou dando aqui para vocês, essa correção. Então, assim, essa super velocidade, essa formação de uma consciência global cada vez mais, né, por conta do acesso a cada vez mais informações, né? Isso é característica da globalização atual, tá? E a convergência de preços e mercados, né? Hoje o mercado ele é um mercado global. Você tem empresas como, por exemplo, Amazon, né? Só para citar aqui, sei lá, Microsoft, enfim, que estão atuando no mundo inteiro, tá? Então, a mais correta da 32 é a letra B de bola. Agora, caminhando para a questão de 33, nós temos aqui uma questão clássica de Unesp, envolvendo história da arte, uma questão de renascimento, né? E também trazendo uma imagem, né, para ser analisada. Clássica questão de Unesp. A Unesp adora cobrar uma questão de arte, adora, né? Então vamos lá. Observe a imagem. Nós temos aqui, gente, uma escultura feita pelo Michelangelo, né? Grande Michelangelo, um dos grandes nomes do Renascimento italiano, junto com Leonardo da Vinci, Rafael, Botticelli, entre outros, tá? Temos aqui a Pietà, escultura de Michelangelo, foi produzida nos últimos anos do século XV e revela uma característica importante da arte renascentista. Gente, bastava nessa questão aqui, não precisava nem olhar muito para a imagem, mas bastava você lembrar das características principais do Renascimento. Se você analisar as alternativas, somente uma se refere às características do Renascimento, que é a alternativa A, que fala do delineamento preciso das formas do corpo humano, realizado a partir de estudos da anatomia pelo artista. Então, volta na imagem aqui. Olha os detalhes dessa imagem, gente. É uma escultura. Olha os detalhes. Os detalhes, os traços humanos são muito detalhados. Uma das características principais, e o que chama mais atenção, na verdade, na arte renascentista, é o forte realismo que ela tem, seja na escultura, seja em quadros, né, em pinturas, é muito real. Então, você vê quadros pintados por esses grandes artistas que eu acabei de citar, Michelangelo, Rafael, o que você percebe? O corpo humano ele é muito bem representado, com cada detalhe, com cada músculo, né? Os traços, as feições dos rostos, tudo muito detalhado. O objetivo era ser o mais real possível. Isso nós vemos muito bem nessa escultura, tá? E vocês não podem esquecer que esses pintores, né, na maioria dos casos, eles eram grandes estudiosos também da anatomia. Veja o Leonardo da Vinci, estudava muito a anatomia, o corpo humano, né? Então, você tem aqui a alternativa A como a mais correta. O uso da matemática, da anatomia, isso nós podemos perceber muito bem nas pinturas, nas obras de arte, de uma maneira geral, do Renascimento, tá?
Então, alternativa A. Agora, então, vamos para a próxima questão. Questão, né, 30 e... Aqui, peraí, 34. Então, vamos realizar a questão 34 aqui. Questão 34 é uma questão interessante, hein? Vamos lá. O consumo dos alimentos nas propriedades de monocultura de cana-de-açúcar estava baseado no que se podia produzir nas brechas de um grande sistema subordinado ao mercado externo, resultando em uma grande quantidade de farinha de mandioca, feijões de diversos tipos, batata doce, milho e cará comidos com pouco rigor, além de uma cultura do doce cristalizada na mistura das frutas com açúcar refinado e simbolizada popularmente pela rapadura. Então, gente, o que esse texto está querendo nos dizer? É o seguinte, que o ciclo do açúcar aqui no Brasil tinha um grande objetivo, que era qual? O mercado externo. O açúcar que era produzido aqui no Brasil não era para ficar aqui no Brasil, né? Era para ir para a Europa. Tá? O foco, na verdade, era enriquecer Portugal. Portugal queria se enriquecer vendendo açúcar, né, para a Europa. Tá? Então, esse era o famoso pacto colonial, né? O grande objetivo da colonização. O grande objetivo de Portugal aqui no Brasil, Portugal não estava interessado se o Brasil teria um desenvolvimento interno, em diversificar o mercado aqui no Brasil, não. Portugal estava preocupado em produzir açúcar em larga escala, porque o açúcar dava dinheiro, e era isso. E o que o texto está nos dizendo é que dentro desse sistema, as pessoas se alimentavam, as pessoas que viviam aqui no Brasil, elas se alimentavam, digamos assim, com o que dava, né? Por quê? Porque o Brasil não era muito diversificado na sua economia, muito pelo contrário, porque o foco era açúcar, 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 e esse açúcar ainda ficava, era levado para fora. O que ficava aqui no Brasil? Uma parte desse açúcar, claro que ficava aqui, claro, né? E inclusive se tornou a base da alimentação aqui no Brasil. Então você tinha muito doce aqui no Brasil, rapadura, por exemplo, que era puro açúcar, né? Ou frutas cristalizadas e algumas coisas que já eram daqui da terra, né? Como mandioca, que os indígenas já plantavam, feijão, que é daqui da América também. Então usava essa mandioca para a produção da farinha de mandioca. Então era uma alimentação pouco rica nesse sentido, em grande parte por quê? Porque você tinha um sistema que produzia basicamente uma coisa só, e essa coisa, principalmente no início da colonização, né? E essa coisa voltada para o mercado externo. E aí vem a pergunta: o texto caracteriza formas de alimentação no Brasil colonial e revela o quê? Então, analisando as alternativas aqui, a alternativa mais correta é a alternativa C, que fala que a articulação entre um sistema de produção voltado ao atendimento das necessidades e interesses da metrópole e as estratégias de subsistência. Então você tinha um sistema de produção voltado para a metrópole e as pessoas que aqui viviam tinham que sobreviver com o que tinha disponível para alimentação, que não era muito diversificado, tá? Então, alternativa C. Agora vamos para a questão 35, mais uma questão de história do Brasil, né? Aqui falando do ciclo do ouro agora. Vamos lá. A exploração do ouro na região das Minas Gerais, durante o século XVIII, implicou um conjunto de transformações no perfil geral da América Portuguesa, tais como... Então ele quer saber aqui o que a mineração ali na região de Minas Gerais, o que trouxe de mudança para a região, tá? E a mais adequada aqui, gente, se vocês analisarem alternativa por alternativa, é a letra B de bola, né? Que fala de qual mudança? Da implementação do regime de intendências e a formação de uma nova estrutura administrativa na colônia. Então, vamos refrescar aqui a memória. Logo depois que os bandeirantes encontraram ouro na região das Minas Gerais, Portugal já se desesperou, né? Porque queria controlar esse ouro, o ouro o máximo possível, até porque a situação econômica de Portugal não ia nada bem após a União Ibérica, né? Então Portugal criou uma série de intendências. O que eram essas intendências? A mais conhecida delas, a Superintendência das Minas, né? Que foi criada logo no início do século XVIII. As intendências, gente, eram órgãos administrativos que tinham a função de fiscalizar e controlar a região das Minas Gerais, cobrando impostos, como, por exemplo, o quinto,
né, controlando a quantidade de ouro que era produzido, fiscalizando o contrabando, tá? Então, nesse ciclo do ouro, Portugal cria as intendências, a intendência de diamante lá em Diamantina, a intendência das minas, né, ali para controlar a produção do ouro e a cobrança de impostos. Então, muda toda a situação administrativa e Portugal começa a focar muito mais no Brasil nesse período. Portugal tenta controlar o máximo possível a região das Minas Gerais, porque dali muito ouro, ali naquela região muito ouro foi encontrado, né? E era o que Portugal queria desde o início, né? Então, alternativa B de bola. Agora vamos para a próxima questão. Questão 36 eu não vou fazer, gente. É aquela questão de matemática, tá? É uma questão que tem o texto ali do Adam Smith, mas é uma questão de matemática, então vamos fazer outra. Inclusive, só por curiosidade, esse texto aqui do Adam Smith já tinha caído na Unesp, se eu não me engano, na prova do ano passado. Aí eu estava lendo, falei, nossa, o mesmo texto? Aí que eu vi que era uma questão de matemática, né? Bom, vamos lá. Então, essa questão 37 aqui, que eu vou ler com vocês, temos dois artigos, né? Artigo no primeiro, todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres. Artigo segundo, os importadores de escravos no Brasil incorrerão na pena corporal, do artigo 179 do Código Criminal, imposta aos que reduzem a escravidão pessoas livres, né? Então é uma lei aqui do dia 7 de novembro de 1831, que ficou conhecida como Lei Feijó, né? Porque era o nome do regente do Brasil nessa época. Tá? Então você tinha ali, entre 1831 e 1840, na verdade, o Brasil viveu o período regencial. Na verdade, o Feijó não era o regente ainda no Brasil, ele vai se tornar, né, ele vai se tornar regente depois, ele era ministro aqui nesse período. Gente, essa lei Feijó, o que é importante vocês lembrarem? Como se vocês prestarem atenção nos dois artigos, os dois artigos estão exigindo, né, o fim do tráfico de escravos aqui para o Brasil. Então, o artigo 1 fala que todo escravo, a partir dessa lei que chegasse ao Brasil, se tornaria livre. E aquelas pessoas responsáveis pela escravidão, pelo tráfico de escravos, acabariam, inclusive, sendo punidas, né? Pelo Código Criminal. Só que, vamos falar a verdade, se vocês estudam a história do Brasil, vocês sabem que a escravidão só foi abolida no Brasil de vez em 1888, com a Lei Áurea. E a lei que proibiu o tráfico de escravos no Brasil foi a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Essa lei aqui de 1831, conhecida como Lei Feijó, é aquela famosa lei que foi criada somente para inglês ver, né? Daí que veio o ditado, inclusive, né? O famoso para inglês ver. Por quê, gente? Porque em troca do reconhecimento por parte da Inglaterra da independência do Brasil, o Brasil tinha se tornado independente em 1822. E o Brasil queria que a Inglaterra reconhecesse a independência. A Inglaterra pediu algo em troca. E o que a Inglaterra pediu? Que fosse abolido o tráfico de escravos. A Inglaterra já estava pressionando o Brasil para abolir a escravidão desde a chegada do Dom João VI, né? E só que essa lei aqui ela foi a famosa lei para inglês ver, né? Porque o tráfico aumentou, inclusive, depois dessa lei, né? Os traficantes cada vez passaram trazer mais escravizados da África, até porque nesse período é o período que o café começou a se tornar a principal economia do Brasil, né? O ciclo do café começa aqui, no século XIX, e com a impulsão do café, cada vez era necessário mais e mais mão de obra e mais escravizados eram trazidos para o Brasil. Tá? Então essa lei não adiantou em nada. Bom, vamos lá. A Lei de 7 de novembro de 1831, também conhecida como Lei Feijó. Então, o que essa lei trouxe para o Brasil, né? Vamos ver. A alternativa correta aqui, gente, é a letra B de bola, que fala que essa lei teve efeito reduzido, pois o tráfico internacional de escravos e a entrada de mão de obra africana no território brasileiro persistiram nos governos sucessivos, no país até a metade do século XIX, né? A partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, aí é proibido o tráfico de escravos, mas a escravidão continua aqui no Brasil. Né? O tráfico, né, a vinda de escravos da África é proibido. Ainda, mesmo assim, chegam alguns. Depois começa a diminuir, mas quem era escravo aqui dentro do Brasil continua sendo escravo. Só vai ser abolido de vez lá em 1888 com a Lei Eusébio, perdão, com a Lei Áurea, né?
Então, alternativa B. Vamos para a próxima, estamos caminhando para o fim. Questão de número 38, tá? Vamos lá. O reconhecimento do território africano empreendido pelas campanhas de exploração e pelas missões religiosas foi facilitador de uma verdadeira invasão de mercadores europeus nas caravanas e rotas de comércio que ligavam diferentes pontos do continente. Muitos desses mercadores começaram a controlar algumas redes de comércio, criando novos sistemas de autoridade que não passavam mais por líderes africanos. De início, isso não representou nenhum tipo de perigo para as elites africanas, que já estavam acostumadas a negociar com árabes, indianos e com os próprios europeus. No entanto, no decorrer do século, os europeus se tornaram senhores das principais rotas comerciais do litoral africano, inclusive as que ligavam as cidades orientais com o continente asiático, né? Gente, nós temos aqui uma questão de imperialismo do século XIX, tá? Então é um texto que nos fala que os europeus foram entrando no continente africano aos poucos, primeiro com missões religiosas, né? Foram cada vez mais se apossando ali das riquezas e de territórios da África. E quando viu, né, quando os líderes africanos se deram conta, os europeus estavam dominando, inclusive culturalmente, grande parte do continente africano, né? Vale lembrar, inclusive, a Conferência de Berlim, que aconteceu em 1885, dividiu o continente africano em zonas de influência entre as nações europeias, tá? Então vamos lá. Para avaliar a presença europeia no continente africano ao longo do século XIX, o texto caracteriza, então, a mais correta aqui, né, é a alternativa D de dado, que fala que o texto caracteriza um processo de interferência gradual e profunda nos padrões culturais africanos, de organização social e dinâmica política das sociedades locais. O que o texto está nos mostrando? Justamente isso, que aos poucos, né, que aos poucos, gradualmente, os europeus foram interferindo nos padrões culturais dos povos africanos, na organização dos povos africanos, né, na sociedade. E quando os africanos se deram conta, na verdade, eles já estavam obedecendo a normas estabelecidas pelos europeus, tá? Então, nós temos aqui a alternativa D. Vamos lá, próxima questão. Questão 40, né? Uma questão clássica da VUNESP também, uma questão de política dos governadores, né? Da Primeira República. A política dos governadores é considerada a última etapa da montagem do sistema oligárquico ou liberalismo oligárquico, que permitiu de forma duradoura o controle do poder central pela oligarquia cafeeira. A afirmação do texto pode ser justificada pelo fato de que essa política, gente, era só vocês lembrarem o que foi a política dos governadores. A política dos governadores foi aquele famoso, como que eu posso dizer? Aquele famoso acordo entre o governo federal e os governos estaduais durante a Primeira República. Que acordo era esse, né? Que foi criado pelo Campos Salles, essa política dos governadores, né? Campos Salles, segundo presidente da chamada República Oligárquica, né? O primeiro foi o Prudente de Moraes e depois nós tivemos aí o governo do Campos Salles. Gente, o que é importante vocês lembrarem aqui, tá? Aqui é o seguinte, o Campos Salles, gente, ele inaugurou essa política chamada Política dos Governadores, que consistia no seguinte, o governo federal do Brasil, ou seja, o presidente da República, não interferia dentro dos estados, ou seja, o presidente da República permitia com que os coronéis locais, né, porque geralmente quem era eleito para governador do estado era algum coronel local. Então basta ver os governadores, os presidentes de estado, como eram chamados, aqui de São Paulo, tudo cafeicultor, né, desse período. Então o acordo era o seguinte, o presidente da República não interferia dentro dos governos estaduais, mas em troca, os governos estaduais conseguiriam, né, apoio por parte dos deputados estaduais, que os deputados estaduais apoiassem o governo do presidente da República. Então era basicamente assim, o presidente da República chegava para o governador, ó, eu não me meto aí na política dentro do seu estado,
mas eu quero que em troca você ajude com que os deputados eleitos do seu estado me apoiem. E qual a alternativa que responde isso? A E, né? A alternativa E. Assegurou o compromisso de isenção de intervenção do Estado em assuntos locais, estabelecendo um equilíbrio entre esses e o poder central. Então eu não mexo com vocês, não me interfiro aí dentro do Estado, mas em troca vocês me ajudam a ter apoio. Tá? Era isso, a política dos governadores. Passando aqui para a questão 41, nós temos uma questão sobre Primeira Guerra Mundial. Olha só que interessante, né? Entre as tensões anteriores à Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para o desgaste das relações diplomáticas e para o início do conflito armado, é possível citar. Então ele quer que vocês assinalem a alternativa que cita uma das causas da Primeira Guerra Mundial, um dos fatores que levou ao início do conflito. Foram vários, né? Mas qual foi um deles? E se você analisar essas alternativas, a alternativa D de dado é a mais adequada, que fala sobre as disputas entre as potências europeias por áreas coloniais no continente africano. Então, gente, as disputas imperialistas, as disputas capitalistas por colônias na África, na Ásia, foi um dos motivos que levou à eclosão do conflito, tá bom? Porque eles disputavam essas colônias na África e na Ásia, por quê? Porque essas colônias tinham petróleo, carvão mineral, minério de ferro, mercado consumidor, mão de obra barata. Então as potências disputavam. E para finalizar a questão de a parte de história, temos a questão 42. Uma canção aqui do Chico Buarque, né, que fala: vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá, que hei de ouvir cantar um sabiá, cantar um sabiá. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá e algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria e anunciar o dia. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Não vai ser em vão que fiz tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me encontrar, como fiz estradas de me perder, fiz de tudo e nada de te esquecer. E aqui nós temos a canção Sabiá do Chico Buarque e Tom Jobim. Foi apresentada no terceiro Festival Internacional da Canção em setembro de 1968, durante o regime militar brasileiro. Gente, se vocês, não sei se vocês perceberam, mas essa canção aqui chamada Sabiá, claro, ela é uma crítica à ditadura, né? Tinha que passar pela censura, então sempre são canções metafóricas, né? O Chico Buarque foi muito bom nisso, inclusive, durante esse período. E se vocês repararam bem, é uma música que está fazendo referência a outra, né? A canção do exílio do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Né? E aqui ele está fazendo uma referência, né? O Chico Buarque está fazendo, e o Tom Jobim estão fazendo uma referência à ideia do exílio, né? Das pessoas terem que se exilar, no caso aqui do Brasil. Estão fazendo uma ponte com a canção do exílio. Aqui as pessoas estão tendo que se exilar por quê? Por conta da repressão da ditadura. Tá? Por conta da repressão da ditadura. Então, a alternativa mais correta sobre a letra é a alternativa A, que fala que a canção recorre à relação intertextual para criticar a repressão e as perseguições políticas do país. Por que intertextual? Porque esse texto aqui está criando uma ponte com outro texto, a canção do exílio do Gonçalves Dias. Outra questão interdisciplinar da Unesp. Bom, gente, a prova de história foi essa. Eu espero que vocês tenham ido bem. Se ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu respondo. Um forte abraço e até a próxima.